Fala galera, vamos acompanhar aí a provável escalação de Barra e Corinthians que se enfrentam hoje às 9h30 pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam da escalação do Timão. Agora teremos o campeão catarinense, o Barra, enfrentando o campeão da Supercopa do Brasil, Corinthians. Duelo dos bons lá na Ressacada, em Florianópolis. E os detalhes aqui. Depois de 4 jogos seguidos com força máxima, Diniz deve fazer grandes mudanças no Corinthians pela primeira vez. Em Salvador, o Timão sentiu a sequência de jogos e ficou só no empate contra o Vitória. E agora vai em busca de uma resposta na estreia da Copa do Brasil contra o Barra. O jogador não é só músculo e osso, mas também é músculo e osso, né? E outras coisas. E a gente vai avaliando, junto com o departamento de fisiologia do clube e conversando com os jogadores para a gente ver a melhor estratégia para poder colocar os jogadores em campo. Dentro dessa estratégia, a maior baixa do Corinthians em Santa Catarina será no gol. Com dores musculares, o goleiro Hugo Souza não viajou com o elenco e é um desfalque certo para a partida. E ainda em recuperação da lesão na coxa, Memphis também segue de fora. Sendo assim, Diniz deve montar o time com Cauê no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Ian Rileri ou Bidu na defesa, Alan ou Ranielli, Matheus Pereira, Dieguinho ou Garro e Lingard no meio-campo. Kaique e Pedro Raul no ataque. O Barra é uma equipe, acho que nova, né? Que campeão catarinense, e a gente vai chegar lá para, com certeza vamos respeitar eles da melhor maneira possível, mas nós vamos atrás do nosso objetivo, que é a classificação, que é a vitória. Então a gente vai com tudo para, se Deus quiser, conseguir a vitória lá. Com apenas 13 anos de fundação, o Barra é o atual campeão da Série D e do estadual. Focado na revelação de jogadores, o clube é parceiro do Hoffenheim, da Alemanha, e já conta com uma grande infraestrutura, com direito até a estádio próprio em Itajaí. Mas por questões de capacidade, a partida de hoje vai ser em Florianópolis, na Ressacada. A nossa família também vai estar nesse jogo, né? Então isso é muito especial, torna o jogo ainda mais especial. Né, e espero que todos nós possamos ter uma alegria, né, nessa partida para nós. E o técnico Bernardo Franco deve armar o time com Everton no gol, Fábio, Jean-Pierre, Alemão e da Rocha na defesa, TT, Henrique e Varley no meio-campo, Gabriel Silva, Cléo Silva e Lucas Vargas no ataque. Estreante no torneio, o Barra já eliminou o América Mineiro e Volta Redonda, mas tem apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. E agora terá pela frente o maior desafio de sua curta história, enfrentando o atual campeão da Copa do Brasil. Que nosso time já tem jogadores experientes, né, que já viveram cenários como esse. E então é uma coisa até natural para eles, esse tipo de ansiedade, de pressão, né, não tem interferido no desempenho. E a perspectiva é essa, de um time misto hoje do Corinthians, bem mais reserva do que titular. Mas aqui seria essa escalação que o Diniz está planejando para enfrentar o Barra. Lembrando que tem o jogo de volta e acontece aqui na capital paulista. O Cauê seria o goleiro titular. Mateuzinho, que está suspenso do Campeonato Brasileiro, tem que ser aproveitado então na Copa do Brasil. A dupla de zaga, ele manteria o titular absoluto Gustavo Henrique, porém jogando com o André Ramalho. No lado esquerdo tem essa dúvida entre o Anrileri ou, quem sabe, o Bidu, titular. No meio-campo, ele poderia acionar o Alan ou o Ranielli. Ao lado dele, o Matheus Pereira. E aí, ainda no meio-campo, o Dieguinho jogando mais no ataque, na verdade, não é? Ali sendo uma válvula de escape, ou o Garro. E aí, no outro lado, daria uma chance para o Lingard. E na frente, Pedro Raul e Kaique. Eu gostei, Renato. Eu gostei desse time aí, esse time, não sei se é misto, como você falou. Misto é a reserva. gente não tem a confirmação, mas é uma possibilidade. Alternativo. Agora, até porque tem um jogo importante contra o Vasco pelo Brasileirão no final de semana. Eu não imagino que ele vá com força total. Não, então. E esse Matheus Pereira aí, não sei quem contratou, se foi o Rubão ou se foi o Fran.
Tá na hora, porque agora vocês estão unidos, né? Foi o Fran... Marcelo Paz, que ele era do Fortaleza. Então, né? ou essa turma, porque eles estão juntos agora, né? O Fran e o Rubão aí, não sei o que estão falando. Por isso que na hora que eu fico falando da SAF, fico falando aí de intervenção, porque tem hora que irrita a gente aqui fora. Agora esse menino tem que jogar. Voltando pra dentro de campo, tem que jogar. Pedro Raul também. É toda hora se arrumando. É bola pra dentro do gol. O Yuri não tá fazendo gol, filho. Você tem que fazer. Alguém tem que fazer gol. Ou senão eu vou colocar minha mãe lá pra fazer gol. Vocês estão de brincadeira, se essa bola pro gol, não toma. O Hugo tá segurando a bucha pra vocês aí, junto com o Diniz, setor defensivo, segurando, e vocês não fazem um chute no gol! Eu quero ver, um chute só, um chute no gol! Mas, pô, você falou do Hugo, por que o Hugo não vai pro jogo? Não, porque o Hugo... Goleiro ser poupado? Você vê se o Fábio é poupado. Não, mas sentiu muscular, ele bateu tiro de meta, ele sentiu na puxada. Peraí, não vai também explorar meu goleirão desse jeito. Mas tem um detalhe, o Corinthians é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então... Aí o Pedro Raul dando risada. É bola pra dentro do gol, filho. Você, Kaique, nem toca pro Pedro. Porque o Yuri não tocou pra você contra o Palmeiras. Então você nem toca pra ele. E finaliza, filho. Põe pra dentro do gol. Rafael Klein, gaúcho, apita essa partida. Cicinho... O Klein? É. Ai, Klein! O quê? Cicinho, mas já... falando sobre outros confrontos, espera-se que o Corinthians seja bastante superior, até porque está defendendo o título da Copa do Brasil. É uma possibilidade do time também esquecer do Brasileirão, melhorar a sua imagem perante o torcedor, mas o Barra é o atual campeão catarinense, passou por times como Criciúma, como Chapecoense, então é um duelo interessante. Não, interessante. E o Corinthians, se você analisar aí no papel, é a oportunidade que os jogadores têm para mostrar pro Diniz, né, o porquê estão no Corinthians. O Lingard, nós falamos, chegou, é mais um turista. O Ronaldo tem um mundo, o fantástico mundo de Bob, que é o do Ronaldo. Aquele menininho que andava de bicicletinha, sabe? Que vive na ilusão e tem a realidade. Qual a realidade é o quê? Que ele precisa mostrar porque tá no Corinthians. Vocês fizeram uma festa com a chegada dele, então são jogos assim E o Zacarias não vai jogar? Não, o Zacarias vai ficar fazendo... Que isso? Vai jogar aqui, na volta, joga na volta aqui. O time do Corinthians, mesmo sendo alternativo, tem a obrigação. Vai jogar contra uma equipe muito bem montada e que nesse primeiro jogo, com certeza, vai dificultar muito o Corinthians. Que coisa, hein, gente? Tá Vocês estão torcendo muito pro Barra, desanimados, Cici. hein? Não, Cici torcendo pro Barra agora. Mas é lógico, pai, você quer que eu torça a pro sua Corinthians? vida deve estar uma desgrama mesmo, Cici. Mas uma coisa... Você torce pra todo mundo contra o Corinthians, velho. Você não se... Já que você falou no Cicinho, vamos falar de São Paulo. Então. Adolescente ou pré-adolescente aí do futebol, né? 13 anos. 13 anos. Pena que não é lá no estádio, né? Tem essa questão aí também ali na Copa do Brasil. Bom, a Lili Nascimento está com a gente. Olha aí, Lili, o Corinthians, então, de cento e tantos anos, perdi a conta agora, 1914, cento e quanto? 112? 114 anos de história. Não vou nem ajudar, porque eu... Enfrentando um time 100 anos mais novo. 116. Melhor resumo. 116. Perfeito, Bruno. Pois é, a Isa falou sobre o Barra querer encontrar uma maré doce, né? Mas se depender do Corinthians e da necessidade de mostrar resultado, o Corinthians não vai vender barato não uma vitória pro Barra, tá? O Corinthians vai para essa estreia nessa quinta fase da Copa do Brasil em busca de um resultado positivo, quer defender o título, é o último campeão da Copa do Brasil, vai com um time modificado por questões físicas, né? O Diniz quase que conseguiu repetir nas 4 partidas o mesmo elenco, só não conseguiu por conta de André e Mateuzinho, que estavam suspensos no último jogo contra o Vitória, mas ele deve modificar para a partida de hoje às 9h30 da noite contra o Barra. Por quê? Porque o Corinthians tem uma barra pesada para enfrentar no Campeonato Brasileiro. Tá na zona de rebaixamento, tem que vencer. O próximo compromisso é contra o Vasco, na Neoquímica Arena. Então, por isso, todas as forças aí para sair da zona de rebaixamento. Mas é claro que vai dar muitíssima atenção também para a Copa do Brasil e vai servir para o técnico Fernando Diniz testar jogadores, testar também novas escalações. Então, o Lingard, por exemplo, ele pode ser o titular nessa noite, né? Além da lista de jogadores que já estão no departamento médico. E o torcedor corintiano já sabe, né? Tem o lateral Hugo, tem o Charles, tem o Tchoca, tem o Guinegão e o Memphis Depay. Memphis que deve voltar contra o Peñarol na Neoquímica Arena, na disputa da Libertadores. Inclusive no ESPN.com tem toda a apuração do Bruno Andrade.
explicando, né, desse retorno dele, a questão de renovação de contrato, mas tem esses desfalques e mais duas novidades, né? O André, que poderia voltar nessa noite, porque ele ficou suspenso no Campeonato Brasileiro, então ele está descansado, ele está gripado, então ele nem viajou. E o goleiro Hugo Souza, com dores musculares, também foi poupado. Então o Cauê deve ser o titular na noite de hoje, em que o Corinthians busca aí, nessa estreia, enfrentar o Barra e vencer, sabendo que o Barra vem dessas últimas conquistas, está embalado, mas o Corinthians vai tentar aí, com as suas forças e com um time bem modificado, conseguir uma vitória nessa estreia da Copa do Brasil. Bruno. Boa, obrigado, viu, Lili? A Lili começou falando sobre aquela sequência de jogos do Corinthians na semana passada, Mari, a gente chegou a discutir e a gente falou bastante o fato de o Diniz até comemorar 3 partidas seguidas com a mesma escalação. Lembra, Jailson, que a gente falou? E ele, não, eu levo em conta, claro, a parte da ciência, mas também de como o jogador está se sentindo e tal. O jogador não era só osso. Não era só osso e músculo, exatamente. E a gente falou, olha, tudo bem, foi ótimo, 3 seguidos, mas não vai ser assim eternamente, porque os desfalques vão aparecer naturalmente por conta de suspensões, mas também porque em algum momento vai ter que tirar o pé. Parece que ele escolheu o jogo de hoje, Mari. Pois é, e aí a gente fala muito, né, sobre não ter tempo para treinar, falta de tempo, e como que ele consegue, né, o treinador, enfim, quando mexe tanto assim, ele ter essa garantia de que vai ter o desempenho e o rendimento, porque ele não treina com esse time. Sim, né, do goleiro até o atacante, né, ele trouxe pra gente. Então é muito mais da base ali, da conversa, enfim, né, da vontade do jogador de mostrar serviço, é a oportunidade que ele tem, né, quando que o Hugo vai deixar de jogar, né, muito difícil, né, o Hugo goleiro. Então eu acho que é muito mais sobre isso, assim, e acho que tira, eu ia falar que eu achava que tira um pouco o peso, mas não sei. Se coloca mais pressão nesses jogadores que entram hoje ou se tira um pouco o peso justamente porque talvez não seja a prioridade do Corinthians no momento da Copa do Brasil, né? Precisa voltar a ter resultado dentro do Campeonato Brasileiro. Porque ao mesmo tempo você pega do outro lado o time que, encarar um Corinthians... Jogo da vida do Barra. Jogo da vida. Jogo da vida contra o Corinthians, a equipe está lutando ali pelo G8 da Série C, mas assim, tem a pressão. Eu vejo uma pressãozinha pro lado do Corinthians, principalmente no Linga e no Pedro Raul. Ao meu ver, já rolou uma pressãozinha nesse jogo. Vamos ver se contra o Barra ali na Copa do Brasil, tá tendo oportunidade, porque por conta do calendário, o Diniz está tendo que mesclar a equipe. E o Pedro Raul, o Pedro Raul joga nas outras equipes e não consegue jogar no Corinthians. Impressionante como o Pedro Raul tem muita dificuldade ali com a camisa do Corinthians, e o Linga para saber qual vai ser a função dele nessa equipe, né? Se ele vai jogar um pouco mais centralizado, hoje a gente vai ver, né? Provavelmente ele numa função mais centralizada, até porque as prévias estão vindo com o Dieguinho aberto de um lado e o Kaique aberto do outro lado. Então vamos ver se ele vai ser esse meia de ligação, se ele vai conseguir desempenhar bem ali uma função mais ou menos que o Garro vem fazendo com o Fernando Diniz. Eu acho que tem uma pressãozinha assim em cima desses dois nomes principalmente. No Fala Fonte, ontem o Bruno Andrade trouxe informação, André Hernan, que o Corinthians tinha como prioridade no meio agora do ano contratar um atacante para ser um substituto do Yuri Alberto. E ele está olhando o mercado aqui interno no Brasil, jogadores que não completaram 12 jogos ou que estão em outras divisões, justamente com característica para ter ali à disposição no elenco. E aí a gente começou a pensar em alguns nomes, né? Quem poderia ser, quem não poderia. Então surgiu até uma especulação do William José, e o Hernan confirmou com o Bahia que não tem essa negociação nesse momento. O William José seria bem semelhante ao Pedro Raul, né? O cara mais fixo lá. Aí o pessoal começou a sugeriram o Bright White, mas o Bright White, porque é amigo do Memphis, mas o Bright White tem um salário alto. Eu sugeri, sabe quem? Ronaldo Tavares? Sugeri. Eu não tava vendo, hein? Sugeri. Mas eu imaginei. Falei, tem o Ronaldo Tavares aí. Fazendo um gol atrás do outro lá no Atlético. Mas aí seria um salto danado também pra ele. Porque ele ia sustentar. Seria. E falei do Mastriani, mas o Mastriani tá mal, né? Desde que ele... Não é? Ele sai, ele não... Não conseguiu mais fazer o que fez no Atlético. Vamos ver se o Corinthians como é que o Corinthians vai mapear. E aí, sabe um nome também que... Na base da especulação, né? O Cano. O Diniz gosta. Mas não é. Mas não tá mais conseguindo. Mas também não. Não é. Não. Né? E também não tá mais conseguindo jogar tanto. Também assim. não. Histórico de lesão físicas. São os nomes que a gente levantou e começou a imaginar. Vamos ver como é que o Corinthians vai caminhar com essa negociação, tá? E com esse interesse. É o Jufo que tá com a gente. Barra e Corinthians entram em campo pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis. O Barra vem de empate na Série C com o Paysandu, fora de casa.
Já na Copa do Brasil, o Pescador iniciou a trajetória na terceira fase, avançando nos pênaltis contra o América Mineiro, em casa, e depois eliminando o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, também nas penalidades. Atual campeão do torneio, o Corinthians estreia nesta noite. O clube atravessa um período de mudanças com a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico. Na Copa Libertadores, 2 vitórias em 2 jogos. No Brasileirão, por outro lado, a equipe não vence desde o dia 19 de fevereiro. E no último fim de semana, entrou na zona do rebaixamento ao empatar com o Vitória. Bernardo Franco segue sem poder contar com o volante Natan e Elvinho, ambos no departamento médico. O treinador deve manter a plataforma utilizada nos primeiros jogos da Série C, com 4-3-3. Diante do Corinthians, a tendência é que ele reforce o meio-campo com mais um homem de marcação. Provável escalação do Barra: Everton, Fábio, Jean-Pierre, Alemão e da Rocha, TT, Henrique e Warley ou Matheus Barbosa, Gabriel Silva, Cléo Silva e Lucas Vargas. O Corinthians vai a Santa Catarina com uma formação mista. A comissão técnica levou em conta o cansaço físico ocasionado pela sequência de jogos e a situação delicada no Campeonato Brasileiro para rodar o elenco e preservar alguns dos atletas mais utilizados. A tendência é que o inglês Jesse Lingard inicie como titular no meio de campo, sendo responsável pela articulação das jogadas de ataque. Há também a possibilidade de que o centroavante, Pedro Raul, seja utilizado como referência no sistema ofensivo. Provável escalação do Corinthians: Cauê, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri ou Matheus Bidu, Alan ou Ranielli, Matheus Pereira, Dieguinho ou Rodrigo Garro e Jesse Lingard, Kaique e Pedro Raul.